Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a lista sobre relação fundamental da trigonometria. Número 1. Utilize a relação fundamental da trigonometria, que fala que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado daquele mesmo ângulo é igual a 1, para determinar os valores solicitados. Pessoal, eu coloquei esse ângulo θ aqui porque, igual eu falei para vocês, é comum usar a letra grega para denotar ângulos. Então, a gente usa θ, alfa, beta, gama, alguns exemplos de letras gregas para falar de ângulo. Mas, às vezes, também aparece seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x, essas coisas, tá? Letra A. Sabendo que o seno de alfa é igual a 1 sobre 2 e que alfa pertence ao segundo quadrante, determine cosseno de alfa. Gente, essa é uma situação para aplicar a relação fundamental da trigonometria, que é que a gente conhece o valor do seno e a gente quer determinar o valor do cosseno, tá? Então, vamos lá. Número 1. Então, a gente pode escrever assim, ó. Pela relação fundamental da trigonometria, a gente sabe que seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado daquele mesmo ângulo é igual a 1. O seno foi dado. Seno é meio. Então, como o seno está ao quadrado, a gente põe meio ao quadrado. Mais o cosseno a gente quer descobrir, isso é igual a 1. Uma fração elevada a um expoente vai o numerador elevado, 1 ao quadrado é 1, sobre o denominador elevado, 2 ao quadrado é 4, mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Gente, uma equação, a gente manda número para um lado e letra para o outro. Vou mandar 1/4 para o outro lado e vou repetir o cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, repetir. 1/4 que estava somando, ele vai subtraindo. Aí agora, a gente faz na calculadora. 1/4 é 0,25, né? Se eu fizer 1 dividido por 4. 1 menos 0,25 dá 0,75, tá? E aí, cosseno de alfa é igual a mais ou menos raiz de 0,75, tá? Gente, para eu saber se é mais ou se é menos. Bom, antes disso, por que veio esse mais ou menos, né? Eu expliquei lá na aula, mas vou fazer uma observação aqui também. Observação. Se a gente tivesse assim, gente, y ao quadrado igual a 9. Eu estou procurando números que ao quadrado dão 9. Então, eu sei que o y pode ser 3, né? E o y também pode ser menos 3, porque menos 3 ao quadrado dá 9 positivo. Então, quando a gente está y ao quadrado igual a 9, a gente faz y igual a mais ou menos a raiz de 9, tá? Porque aí, como raiz de 9 é 3, tá vendo? Quando eu coloco mais ou menos na frente da raiz, eu pego a raiz positiva e também pego a raiz negativa, tá? E aí a gente faz na calculadora quanto que é a raiz quadrada de 0,75. Fazendo aqui na calculadora, não sei se dá para vocês verem. Acho que não. Tá, aí cosseno é igual a cosseno de alfa, né? Desculpa. Cosseno de alfa é igual a mais ou menos 0,86. Gente, mais ou menos, né? É mais ou é menos? Aí a gente usa aquela informação que o alfa pertence ao segundo quadrante. Vamos desenhar a circunferência trigonométrica aqui no cantinho.
O alfa está aqui no segundo quadrante. Ângulos aqui no segundo quadrante possuem o cosseno negativo. Lembra que o cosseno é o eixo que está deitado e o seno é o eixo na vertical, né? E então, cosseno de alfa é igual a menos 0,86. Pronto. Essa é a resposta, ok? Vamos para a letra B. Vou fazer a letra B desse lado. Então, aqui, 1B. Sabendo que seno de x é igual a 5 sobre 13 e que x pertence ao primeiro quadrante, determine cosseno de x. Então, vamos lá. Pela relação fundamental da trigonometria, a gente sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ele deu pra gente que seno de x vale 5 sobre 13, isso ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, 5 ao quadrado dá 25, 13 ao quadrado dá 169. Mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Mandar esse número lá para o outro lado, ficou cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 25 sobre 169. Aí a gente faz, né? 25 sobre 169 na calculadora. Deixa eu fazer aqui. Deu 0,1414. E aí a gente faz cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 0,14, né? Então, isso dá 0,86. E aí a gente vai e tira o ao quadrado, né? Ficou assim, cosseno ao quadrado de x é igual a 0,86. Para mandar o ao quadrado para lá, ele vai como mais ou menos a raiz. Mais ou menos a raiz de 0,86. Aí a gente tira a raiz disso. Deixa eu tirar aqui. Sumiu, peraí. Raiz de 0,86. Dá cosseno de x é igual a mais ou menos 0,92. Aí a gente vai ver agora se é mais ou se é menos. A informação é que o ângulo pertence ao primeiro quadrante. Aí vamos ver aqui. No primeiro quadrante, o ângulo está aqui no primeiro quadrante. Lembrando, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E o eixo do cosseno é o eixo na horizontal. No primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Então, isso é cosseno de x é igual a 0,92. Gente, eu peguei aproximações, né? Quando eu fiz 25 sobre 169, eu peguei uma aproximação. Pode ser que vocês fazendo dê um outro número aproximado, tá? Mas tudo bem. É só uma aproximação mesmo. Letra C. Sabendo que o cosseno de beta é igual a 4 sobre 5 e que beta pertence ao quarto quadrante, determine. Letra A, seno de beta. Letra B, tangente de beta. Vamos fazer ele aqui em cima. Então, letra C. Vamos usar a relação fundamental da trigonometria, né? Então, seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Seno de beta é o que eu quero descobrir. Cosseno de beta foi dado, mas é ao quadrado igual a 1. Então, vai ficar seno ao quadrado de beta mais
4 ao quadrado, 16, sobre 5 ao quadrado, 25, igual a 1. Seno ao quadrado de beta é igual a 1 menos 16 sobre 25, certo? Isso vai dar, né? A gente pode fazer 16 sobre 25 na calculadora. Deixa eu fazer aqui. 16 dividido por 25 dá 0,64. E quando eu fizer 1 menos 0,64, eu vou achar 0,36. Então, ficou seno ao quadrado de beta é igual a 0,36. Então, seno de beta vai ser igual a mais ou menos a raiz de 0,36, né? E aí, raiz de 0,36 é 0,6. Para saber se é mais ou se é menos, a gente vai para a circunferência trigonométrica e para a informação que ele deu. Ele falou que o beta pertence ao quarto quadrante. No quarto quadrante, o seno é negativo, ó, tá? Porque o seno é o eixo vertical. Então, é negativo, então deixa eu apagar aqui o positivo. Ok? Então, o item 1 é menos 0,6. E o item 2, ele quer a tangente de beta. Gente, é aplicar a definição de tangente, né? Então, ele quer o item 2. A tangente de beta é sempre, gente, sempre a tangente de um ângulo é seno sobre cosseno. Tem que tomar cuidado para não botar o ao contrário, cosseno sobre seno. Não é seno sobre cosseno. Gente, seno de beta a gente acabou de achar. Cosseno de beta foi dado, 4 sobre 5. Aí a gente vai e faz assim. Menos 0,6 eu repito. Vou na calculadora e calculo 4 dividido por 5, que dá 0,8. E agora eu faço 0,6 dividido por 0,8, que dá 0,75. Sinais diferentes, menos. Ok? Esse foi o número 1. Número 2. Sabendo que cosseno de θ é igual a menos 3 sobre 5 e que θ pertence ao segundo quadrante, determine seno de θ. Número 2. Então, pela relação fundamental da trigonometria, eu sei que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. O seno de θ é o que eu quero descobrir. O cosseno de θ foi dado, que é menos 3 sobre 5. Isso está ao quadrado. Então, ficou seno ao quadrado de θ mais 3 ao quadrado dá 9. Menos ao quadrado dá mais. Tá? Então, não precisa botar sinal nenhum. 5 ao quadrado dá 25. Isso é igual a 1. Então, vai ficar seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos 9 sobre 25, né? Mandei o 9 sobre 25 para o outro lado. Aí a gente pode fazer na calculadora quanto que dá 9 sobre 25, que dá 0,36. E 1 menos 0,36 dá 0,64. Então, ficou seno ao quadrado de θ é igual a 0,64. Então, ficou seno de θ é igual a mais ou menos a raiz de 0,64. Então, seno de θ é igual a mais ou menos 0,8.
Agora vamos ver se é mais ou se é menos. Vamos ver a informação que ele deu. Ele falou que cadê? É o número 2. Que θ pertence ao segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, vamos ver. No segundo quadrante, o seno é positivo. Então, vamos apagar aqui o negativo. Pronto. Tá, essa é a resposta do número 2. Ah, não. Aí ele quer na letra B a tangente do ângulo também. Então, 2B. A tangente de θ é seno de θ sobre cosseno de θ. Seno de θ a gente acabou de achar que é 0,8. O cosseno de θ foi dado, menos 3 sobre 5. Tá? Então, a gente vai e faz assim. 0,8 dividido, vai na calculadora, calcula quanto que é 3 dividido por 5, que é 0,6. E sinais diferentes vai dar menos, vai na calculadora e calcula 0,8 dividido por 0,6, que dá 1,333. Continua, é uma dízima, né? Pronto, tá? Dá negativo, ok? Opa, número 3. Sabendo que seno de x é igual a menos 12 sobre 13 e que x pertence ao quarto quadrante, determine cosseno de x e tangente de x. Beleza, vamos fazer aqui no canto. Então, número 3, letra A. Então, pela relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Seno de x foi dado, que é menos 12 sobre 13. Isso ao quadrado. Gente, eu coloquei o parênteses para eu lembrar que o menos vai ao quadrado, o 12 vai ao quadrado e o 13 vai ao quadrado, tá? Senão corre o risco de eu só botar o 12 ao quadrado. E não é todo mundo. O cosseno é o que eu quero descobrir, igual a 1. Tá lá, menos ao quadrado dá mais. 12 ao quadrado dá 144. 3 ao quadrado dá 169. Mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vou mandar esse número para lá e vai ficar cosseno ao quadrado de x é igual a 1, eu repeti, menos 144 sobre 169, tá? Aí a gente vai na calculadora e calcula quanto que é 144 sobre 169. Deixa eu calcular. 144 sobre 169. Dá 0,0828. Eu vou aproximar para 0,08. 0,08. 1 menos 0,08 dá, peraí, 0,08, 0,92. Então, cosseno de x é mais ou menos a raiz de 0,92. Raiz de 0,92. Dá 0,96 aproximadamente. Vamos ver agora se é positivo ou negativo, né? Então, vamos desenhar a circunferência trigonométrica e vamos ver ali a informação que foi dada. O ângulo pertence ao quarto quadrante, não é isso? Isso, quarto quadrante.
Gente, no quarto quadrante o cosseno é positivo, tá? Então a gente vai e apaga aqui o menos. Prontinho. Beleza. No item 2, né, tem um item 2 nessa questão, letra B, ele quer a tangente. Então, essa foi a letra A. A letra B, ele quer a tangente de x. Tangente de qualquer ângulo é o seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo. O seno do ângulo foi dado, que é menos 12 sobre 13, e o cosseno do ângulo a gente achou, 0,96. Então, ficou que tangente do ângulo é menos 12 sobre 13. Deixa eu fazer a conta quanto que é 12 dividido por 13. Aproximadamente 0,92, com menos aqui na frente. Então, 0,92 dividido por 0,96 dá aproximadamente 0,96. Sinais diferentes, menos. Deu parecido aqui com o cosseno, né? Mas é isso aí, gente. Número 4. Sem utilizar calculadora, determine se cada afirmação é verdadeira ou falsa. Vamos lá. Se o seno do ângulo é maior do que zero, então o ângulo está no primeiro quadrante. Gente, se o seno é maior do que zero, o ângulo pode estar tanto no primeiro quadrante quanto no segundo quadrante. Ele afirmou que está no primeiro quadrante. É falsa, porque ele pode estar no segundo. Agora vamos ver letra B. Se o cosseno do ângulo é negativo, então cosseno do ângulo é negativo, estou aqui nessa faixa azul, então o ângulo pode estar no segundo ou no terceiro. Essa é a verdade. Vamos voltar para o preto aqui. Letra C. Deixa eu desenhar outra circunferência. Se seno é menor do que zero, estou aqui, e o cosseno maior do que zero, então θ pertence ao quarto quadrante. Verdade. Se seno de θ é 3/5, então cosseno de θ é necessariamente 4/5. Eu botei aqui sem utilizar calculadora, mas a gente vai acabar tendo que utilizar, né? Porque ele deu o valor do seno e quer descobrir o valor do cosseno. Então, a gente está na situação que precisa aplicar a relação fundamental da trigonometria. Então, vamos lá. Vamos fazer a 4D aqui. 4D. Ele falou, né, que se seno de θ é 3/5, então o cosseno necessariamente é igual a 4/5. Vamos ver se isso é verdade, né? É o que ele afirmou. Então, pela relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Isso não precisa ficar escrevendo, não. Pela RST, tá? Lá na prova, não precisa escrever, não. Se escrever, fica mais completo, né? Mas não é obrigatório, não. Gente, seno de θ foi dado, que é 3/5. Mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. 3/5 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25. Mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos 9 sobre 25. Gente, 9 sobre 25
9 dividido por 25 dá 0,36, tá? Então, ficou cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos 0,36, que dá 0,64. Cosseno de θ é igual a mais ou menos a raiz de 0,64. Então, cosseno de θ é igual a mais ou menos 0,8. Ali falou que é 4 quintos, né? Vamos ver. Cosseno de θ, mais ou menos... Gente, 0,8 é 8 sobre 10, concordam? Um número depois da vírgula, um zero que a gente coloca. Então, cosseno de θ é mais ou menos... Eu posso simplificar essa fração dividindo em cima e embaixo por 2, já que os dois números são números pares. 8 dividido por 2 dá 4, 10 dividido por 2 dá 5. Então, gente, nós vimos que se o seno é 3 sobre 5, então o cosseno desse mesmo ângulo é mais ou menos 4 sobre 5, ou é mais ou é menos. Ele afirmou que com certeza é mais, mas é mentira. Pode ser menos 4 sobre 5, ok? Então é falsa, porque poderia ser negativo. Número 5. Sabendo apenas o sinal da tangente, indique quais quadrantes o ângulo pode estar. Então, o número 5 é do sinal da tangente. Deixa eu desenhar aqui o círculo trigonométrico. Esse é o cosseno, esse é o seno. E a tangente, deixa eu botar aqui de vermelho, é esse daqui. Tá? Esse é o da tangente. Vamos lá. Tangente maior do que zero. Gente, a tangente é maior do que zero no primeiro quadrante, ok? No primeiro. No segundo quadrante, a gente tem a tangente negativa, que ela passa pela origem. Então, tangente menor do que zero é no segundo. No terceiro quadrante, passa pela origem também, ela é positiva. Positiva aqui. E no quarto quadrante, ela é negativa. E quando a tangente não existe, é aqui, né? Quando ela é 90 graus, quando o ângulo é 90 graus, porque aí fica paralelo ao eixo da tangente, e quando o ângulo é 270 graus, que é paralelo ao eixo da tangente também. Tá? A número 6 eu falei que era pra gente não fazer, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido e até a próxima.